Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois casos bem diferentes um do outro. O primeiro é um caso de 4 laminados cerâmicos anteriores feitos no CEREC. Então, com todo o escaneamento, a parte de fresagem, então tudo pronto em consultório, que ficam prontos de maneira super rápida e trazem grandes mudanças para o paciente. E o outro caso é um caso onde o paciente compareceu usando uma prótese tipo overdenture, que são aquelas próteses totais, dentaduras presas em barra sobre implante, mas são removíveis. E a paciente veio, claro, a prótese já estava muito antiga, desgastada, sem dimensão, e ela queria próteses fixas, tipo protocolo, e a gente fez essa mudança para ela. Então a gente vai explicar um pouquinho o que são essas próteses, qual a diferença e o que a gente pode estar fazendo nesse caso. Sei. Vamos lá? Então esse primeiro caso é um caso estético, onde a gente vai fazer então uma reabilitação aqui nessa parte anterior. Então o que a gente faz com essas fotos, que são as fotos iniciais que a gente determinou dentro do nosso consultório e logicamente numa sequência de exames radiográficos. A gente vai fazer com essas fotos e com alguns vídeos que a gente acaba realizando, toda uma avaliação de posicionamento, das inclinações, que envolva também a parte fonética dela nos vídeos. Para quê? Para que a gente possa criar uma harmonia desses dentes. Para levar todas as informações que a gente tem para o DSD, que seria o Digital Smile Design, onde a gente vai fazer um planejamento, um desenho desse sorriso baseado nas características dela, tanto do que a gente conversou, das expectativas que ela tem, para que a gente possa então fazer um sorriso ou criar os dentes para ela que sejam compatíveis à realidade dela, ao perfil dela, ao estilo dela de vida. Então, a gente pode já fazer aqui uma rápida avaliação de que essa paciente então tem aqui um estreitamento desse incisivo lateral, tem já um dente trabalhado aqui em resina numa face desse dente, tem aqui, logicamente, dentes com diferenças de cores, dente aqui também anterior já restaurados entre eles. Então, várias coisinhas pequenas, às vezes, pontuais, só que se somadas, elas viram aí um problema para essa paciente na parte estética. Aí onde há um comprometimento no seu convívio social, às vezes ela acaba se sentindo um pouco mais constrangida para poder ser mais comunicativa, extrovertida, sorridente, e logicamente é do ponto de vista dela o que a gente está incomodando. E logicamente a gente sempre vai fazer uma avaliação dessas possibilidades do que ela imagina. Então essas fotos que a gente determina como fotos iniciais servem para a gente para fazer um bom planejamento. Somado com isso, então a gente tem o exame radiográfico. No caso dela aqui, a gente precisa, logicamente, só de uma panorâmica, não precisa mais do que isso, porque ela tem todos os dentes na boca, então a gente vai avaliar como é que estão esses remanescentes, como é que estão as raízes desses dentes para poder receber o tratamento que a gente está idealizando. Então a gente percebe aqui dentes que já têm tratamento de canal, então o fato dele já ter um tratamento de canal, ele já tem um comprometimento maior, às vezes, do seu estado natural, do esmalte do dente, porque houve a necessidade de uma perfuração por trás do dente, então já há uma perda de esmalte naquela região, e ele já foi então tentado recuperar, porque dente com tratamento de canal tem ainda a tendência desse escurecimento, então foi feito uma faceta em resina mesmo, que também ainda não chegou no resultado que ela queria, e a gente também ainda percebe as outras demais restaurações que tem nesses dentes. No dente central aqui uma restauração um pouco maior, e naquele lateral acaba sendo um lateral rígido, só que como a gente percebeu na imagem anterior, é um dente muito estreito. Então tem várias pequenas coisas que a gente tem aí para poder corrigir. Pequenos detalhes, mas que no final fazem grande. Depois que a gente executar e corrigir, a gente vê que pequenos detalhes às vezes fazem grandes diferenças no sorriso, né? Isso mesmo, tá? Então o que a gente fez agora? A gente faz na clínica a partir de um software que a gente acaba utilizando para poder fazer esse tipo de planejamento. Então, a gente pega essas imagens que ela tem, logicamente pega toda a parte do rosto dela para que essa foto ela fique em equilíbrio, ela fica num horizonte imaginário plano, para que a gente não tenha, logicamente, nenhum tipo de inclinação, e a gente recorta, logicamente, para preservar a imagem do paciente. Mas, então, essa imagem, quando a gente chega num resultado que nem esse, foi levado em consideração muita coisa, tá? Então, a gente vai fazer medida da altura do dente, do comprimento do dente, a gente vai avaliar a proporção do dente, principalmente levando em consideração os dentes centrais, que são a principal referência para a gente poder criar todos os demais dentes e então, consequentemente, um sorriso bacana. Então, teria que ter uma proporção ideal nos dentes anteriores, no que diz respeito à altura e largura, de 80%, que é o compatível que ela tem aqui nesse caso. E, logicamente, a gente vai replicando esse percentual com as suas devidas proporções para os dentes vizinhos, para o dente lateral e para o outro dente lateral.
E aí a gente vai perceber, alguns a gente tem que fazer um aumento na incisal, na ponta do dente, outros a gente tem que criar mais volume no dente e, logicamente, então isso é o que a gente gostaria que a gente fizesse, ou que a gente está tentando almejar esse tipo de trabalho. A gente tem que ver se isso é viável e se isso é possível a partir de modelos de enceramento diagnóstico. A gente então transfere essas imagens aqui que são digitais, o que a gente está criando essa imagem digital, para que um técnico de prótese possa nos possibilitar um modelo que me crie se é viável fazer esse tipo de tratamento. Então aqui a gente manda esse tipo de informação para o técnico, para que no modelo dessa paciente, então a gente fez um modelo de gesto dessa região, e a gente manda todas essas informações. A altura dos dentes que a gente quer, a largura que a gente quer, a altura dos laterais, a largura dele, o comprimento dele, tudo isso individualmente. Então hoje em dia fica muito mais fácil para um técnico de prótese poder trabalhar, porque a gente está quase que mandando um mapa para ele, é um guia que ele tem para poder seguir. Até então, era muito comum ainda fazer moldes, a gente também acabava fazendo isso até anos atrás, mandava esse molde então para o laboratório e comentava isso por escrito, olha, eu gostaria que aumentasse um pouquinho o dente central, gostaria que aumentasse um pouquinho o dente lateral na sua largura e tal. Era muito empírico. Era muito subjetivo. O que é um pouquinho? Então, assim, hoje em dia, a partir de que consegue mandar em medidas reais, porque essa régua para chegar nessas medidas ela foi calibrada, então o laboratório com medições específicas, com paquímetro e com espessímetros, ele consegue chegar nessas medidas também nessa situação. E ele, logicamente, como acaba sendo um escultor, vai esculpir dentes com o formato que a gente idealizou e faz a prova disso em boca. Então a gente já está agora com essa prova em boca. Então a gente já está numa situação aqui dos provisórios, onde então foi feito o enceramento em laboratório, com base nessa imagem aqui anterior, ele criou. Então se a gente for levar mais em consideração esse dente, que cria um destaque ainda maior, a gente já está com o dente mais compatível. Segue mais a linha do volume do dente dela, então tem um tamanho que é compatível com o dente vizinho. Então isso é uma prova, tá, que a gente faz como se fosse um test drive na boca do paciente daquilo que a gente planejou. E aí, logicamente, há agora uma avaliação do paciente, se ele está de acordo, se gostou, se não gostou, se dá para mexer, a gente pode ajustar, tudo que for possível ser feito, existe a possibilidade de se fazer agora, porque a gente está numa fase ainda de teste, de prova, de provisórios, não tem nada do trabalho definitivo ainda, mas com certeza, como a gente pode perceber, já fica numa situação para ela muito melhor. E aquilo que a Morgana bem comentou, talvez aquele pouco que a gente está vendo, talvez que não precisaria tanta necessidade, depois que está assim a gente percebe, não, assim é melhor do que como estava antes, sendo que aqui só está nos provisórios. Uma foto um pouco maior, tá? Então a gente já vê uma harmonia, logicamente os provisórios não são aqui para determinar cor, nada disso, porque os provisórios são de materiais de uma resina acrílica que é monocromática, ela não tem o brilho suficiente como se fosse de um dente de cerâmica, mas já me dá aqui a possibilidade de uma avaliação no que diz respeito a contorno, volume, tamanho, tudo que a gente precisa para esse caso. Então, na sequência, a gente parte aqui agora para o refinamento dos preparos. Para a paciente estar, logicamente, já com os provisórios em boca, já foi feito um preparo. A gente então vai fazer agora um refinamento desse preparo para o escaneamento que a gente vai poder utilizar. Então, a gente faz o quê? Faz todo um contorno bem refinado com brocas específicas para essa finalidade, faz um afastamento da gengiva. Então, esse fiozinho que vocês estão vendo aqui, mais escuro, é para que na hora do escaneamento, ou então se fosse também no caso da moldagem, exista um afastamento, mesmo que seja pequeno, mas há uma distinção do que é dente e do que é gengiva. Então, tanto os equipamentos para escaneamento como os materiais de moldagem conseguem identificar para a gente onde é que é esse limite. E aí, logicamente, poder trabalhar com mais precisão no contorno e na adaptação desses trabalhos. Então, aqui já feito o escaneamento, então a gente vê como já fica numa situação um pouquinho mais afastada, a gente então consegue dissociar, e aí então vem então com sistemas de escaneamento. Então, como é que funciona essa etapa? Então, a gente vai escanear a boca do paciente, a gente acaba utilizando lá na clínica o CEREC, que é um scanner intraoral da Sirona. Então, tanto o escaneamento intraoral como a fresagem, a gente consegue fazer isso em casos, por exemplo, numa mesma sessão, num dia só. Então, a gente faz o escaneamento, faz a fresagem desses bloquinhos, são blocos que a gente vai mostrar algumas imagens para vocês, e já vai fazer as provas, porque esses dentes então, depois passam por algum processo de acabamento, de texturização, de pigmentação, para na sequência serem cimentados. Então, aqui existe uma
seleção de cor, essa seleção de cor baseada nos remanescentes de dentes que ela tem naturais, e essa numeração que tem aqui é o que vai determinar a escolha do nosso bloco para ser frisado na fresadora da Sirona. Então aqui são os blocos, aqui foi uma foto artística, a gente fez uma foto aqui com uma luz de fundo, mas então aqui, só para vocês imaginarem, isso aqui é um bloco cerâmico da própria Sirona, o Serec Blocks. Eles são blocos que são já policromáticos, então a gente coloca e ele vai frisar, cada bloco então foi frisado um dos dentes. Tá? Então a gente depois recorta essa basezinha aqui que ele fica apoiado e vai dar então o acabamento e o polimento final, ou então a texturização e a pigmentação final depois na sequência do tratamento. Né, imitando toda essa caracterização, essa pigmentação, aí é feita imitando os dentes naturais que a paciente tem do lado. Né? Então, para a gente dar uma continuidade, ficar extremamente natural e fazer parte do conjunto mesmo. Porque a parte mais difícil desses tratamentos estéticos, na verdade, está na parte principalmente do formato, de a gente chegar na realização de um formato que a gente goste, que seja compatível com a paciente. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um modelo de referência que a gente gostou e está de acordo com o resultado que a gente gostaria, então a Sirona, o Serec especificamente, tem uma dessas vantagens, uns diferenciais, pode-se dizer, que é a biocópia. Então eu vou lá, vou fazer um escaneamento intraoral, escaneio a boca do paciente e eu posso então também fazer o escaneamento dos provisórios em boca, porque se eu já estou de acordo com aquele formato, aquele é o formato. A fresadora ela não vai fazer escolha de bloco, escolha de cor. Ela vai fresar a forma que eu gostaria. Nós, como profissionais, vamos fazer a escolha da cor. Então, eu já tenho o formato. Então, chegando próximo ou um pouco próximo, se precisar fazer alguns ajustes, que nem a Morgana comentou, são detalhes para chegar mais próximo dos dentes vizinhos naturais da paciente. Então, a gente fez a adaptação deles também em modelo, para que a gente tenha aqui uma prova também antes disso de estar levando em boca. Poderia até ter suprimido essas etapas, existe a possibilidade, na verdade, desse tipo de trabalho ser feito todo digitalmente, eu não precisaria, às vezes, de modelos, mas sim, são casos e casos. Tá? Então, a gente agora vai fazer isso, a prova em boca e também já na sequência a cimentação. Então, a gente já cria aqui, se a gente for perceber lá em fotos iniciais, depois a gente vai ver, existia até, parecia aqui uma diferença de volume, mas não era o volume do dente, era o posicionamento. Às vezes, então dava a percepção que aquele canino era mais para fora. Não, não era aquele mais para fora. Talvez o lateral era muito para dentro. Então a gente já começa a criar toda uma harmonia nessa região anterior. Aqui o que é muito bacana, que são características de dentes naturais, da paciente com lábio em repouso, que apareça as incisais dos dentes. Então, isso é característica de dentes naturais. Então, a pessoa, dentes jovens. Jovens que apareçam quando ele está com o lábio em repouso e, logicamente, depois, quando tem em sorriso, tem o seu limite na altura gengival. Então, a gente passa e olha uma imagem dessa, a gente não consegue mais imaginar o que é dente natural, do que não é e assim por diante. Faz toda uma composição do seu sorriso. Tá? Então, aqui, um resumo de um pouco do que a gente acabou fazendo. Então, utilizando esses blocos da Sirona que foram feitos a partir do sistema CAD/CAM, em cima desse tipo de trabalho aqui, então foi feito em cima desses preparos, foi feito o escaneamento dos blocos para a gente poder chegar nesse tipo de resultado final e, logicamente, a gente acaba criando uma diferença muito grande para a paciente e, logicamente, aumenta a sua autoestima, a gente consegue, com resultados assim, chegar naquilo que ela imaginava e, logicamente, fica todo mundo muito satisfeito.